essa é a 37, né, pessoal? Então, na aula anterior, antes de começar a gravar, eu estava falando com vocês, né? Na aula anterior, a gente falou sobre as 3 abordagens para realizar I/O, né? Que é o I/O programável, que também nós falamos de... Aliás, nós gastamos uma aula inteira com I/O programável. Não, mais com mapeamento, né? Mapeamento na memória da entrada e saída. É a discussão toda sobre registradores das controladoras, as portas, né? Port I/O, né? Aí, quer dizer, na anterior, a gente falou bastante sobre as 3, como brinquei com vocês, usei o quadro aqui, a gente escreveu bastante, né? Aquelas 3 abordagens para realizar I/O, que foi, ou que são, né? A gente explorou no nível de software, né? I/O programável, I/O usando DMA e orientada à interrupção. Foi isso? Hoje, nós vamos continuar, né? Com I/O, entrada e saída, e aí a discussão, ela está mais agora abrindo, cortando aquela torta, a gente continua cortando aquela torta, não é bolo, é a torta, né, das camadas ali. Então, tem uma discussão que ela é interessante, assim, porque hoje eu quero tratar com vocês. Você falou alguma coisa, Daniel? Parece que eu ouvi um barulho. Não. Tudo certo? Tá bom. Uhum. Mas, assim, no sentido do software, né? Agora frisando muito mais o software, mas até que nível o software que faz parte do SO, afinal de contas, né? E que tem que interagir com o driver, que também é parte de software, e com a controladora, o quão independente ele é do dispositivo. Então, vamos ver se eu consigo hoje falar um pouco sobre isso, né? Sobre a independência desses sistemas, do sistema operacional, do software da SO, em relação aos controladores de dispositivos, ou mais diretamente em relação aos dispositivos. Porque vocês têm que concordar comigo, nós falamos disso no comecinho desse assunto I/O, né? Que tem que ser independente, né? Não faz sentido eu ter o SO de alguma maneira, o software do SO de alguma maneira dependente da controladora, né? Uhum. Ou das controladoras dos dispositivos, né? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso hoje, tá? Colocar os olhos para ficar de 4 olhos, senão, além de falar bobagem, né? Eu também posso ler bobagens ou não ler direito. Vamos lá. Vou colocar uma tela aqui para ajudar nessa conversa de hoje. O que eu quero conversar com vocês, com a participação de vocês sempre, né, é isso aí, ó. É essa figura, tá? Olha aqui. Então, são as camadas do sistema de software. Quando fala sistema de software, é porque a ideia é frisar, de maneira proposital, né? Software, né? Então, as camadas de software e que software é necessário para que o I/O aconteça. Vocês vão ver que muito do que a gente vai tratar aqui nesse contexto e destacando mais claramente essas camadas, de alguma maneira, nós já falamos, né? Também, certo? É típico, normal, né? Então, bora lá. Aqui, o que acontece? Eu tenho uma outra figura, não é essa. Não tem, achei que tivesse. Não, tá mais para frente. Aqui, ó. Esse conjunto de slides aqui é a mesma figura, só está escrito em português. Não, em português está em inglês mesmo. Então tem essas camadas aí. Obviamente o hardware está mais embaixo, claro, né? Não tem o que ficar discutindo aqui sobre isso, né? Então o hardware está aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar aqui, não necessariamente nessa ordem, desses elementos aí envolvidos aí. Mas antes de eu começar a detalhar cada uma, vamos dar uma passada aqui nessas camadas. Bom, o hardware está lá embaixo, né, turma? Então, ele está lá embaixo, tranquilo e tal.
independente, aquela questão toda que a gente abordou, aquelas abordagens ali de fazer I/O, DMA, interrupção, blá, 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 né, programável, toda aquela questão lá vinculada ao espaço de endereçamento, né, de I/O para memória e tal, mesmo com aquela discussão toda, é inevitável o uso de interrupção, né? Então, o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: a gente tem um hardware, tá lá o hardware, né? O hardware. E subindo nesses níveis, eu tenho, querendo ou não, eu tenho um tratamento de interrupção envolvido, certo? Essa figura aqui, ó, eu vou só pedir emprestada uma figura para ficar mais notória essa afirmação que eu coloquei aqui, que é... Ah, tá mais para trás, né? Interrupção a gente já falou. Então tá aqui mais para trás aqui. Então, independente da abordagem, é essa aí, bem conhecida já. Já usamos ela bastante nas outras aulas, né? Independente das abordagens que a gente falou e tal, a interrupção é algo permanente no sistema. Quer dizer, os dispositivos envolvidos, eles sempre interrompem. Porque na maior parte das vezes a interrupção é feita porque eles terminam uma determinada tarefa, né? E tem que avisar a CPU que terminou a tarefa. Isso é algo que nós já falamos, certo? Então, a interrupção, ela, enquanto elemento de software, daquelas camadas ali, ela tem que ser lembrada como algo que está presente, tá? Então, eu tenho que tratar a interrupção. E o tratamento da interrupção, ele é necessário para que a CPU saiba e, portanto, o processo envolvido no uso do device também saiba que ele tem que ser, por exemplo, desbloqueado. Certo? Né? Então, o fato de eu ter interrupção é algo presente nesses sistemas e eu tenho que considerar isso, tá? Eu vou passar por todas aqui de uma forma mais macro, e depois nós vamos entrar em cada elemento desse, tá? Com um pouquinho mais de detalhe, talvez não seja nem tantos detalhes assim, tá? Então, interrupção a gente já conhece, já entende o princípio dela, certo? E por que ela é importante, né? As perguntas estão abertas, viu, gente? Se de repente você quiser lembrar algum ponto da interrupção, viu, turma? Quem está aqui na sala? Tá bom? E os drivers? Aí eu vou perguntar para vocês, driver é software ou é hardware? O driver é software. Fácil demais, né? Perguntinha fácil essa. Exatamente, software. Então, quando eu falo device driver, aí eu estou falando dessa camada aqui, ó, a terceira de baixo para cima, e a terceira de cima para baixo. Então, os device drivers aí são softwares, né? É software. E veja que se você ouve falar sobre, é o driver da impressora, é o driver da placa de rede, beleza? É o driver da mesa digitalizadora. No dia desse eu falei sobre mesa, né? Digitalizadora. Enfim, é o driver do device que você está usando, driver do mouse, teclado, enfim. Ele é software. E repare que ele é o elemento principal, né, nessa conversa entre o software do sistema operacional, tá? Olha aqui. Device Independent Operating System Software, tá? O SO tá aqui, propriamente, né? Então, o seu Linux lá, qual seja o sabor dele, né? Ou seu Windows, ou seu OS do Mac, né? Oh, meu Deus. O sistema operacional lá da... Hã? Qualquer OS, Mac OS, né? Então, independente dele, ele está aqui, ó. Certo? Então, ele está aqui, essas duas camadas aqui, ó, é o sistema operacional, propriamente dito. Os device drivers são softwares que você instala, né, e que tem que conversar com o SO. Jóia. Acho que eu estou sendo até um pouco repetitivo, a gente já falou disso nas primeiras aulas. Sim, lá, a gente falou bastante disso. Né? Não tem problema, não.
Aqui, ó, User Level Software. Nessa estruturação toda, os device drivers é que fazem o papel fundamental, né, de comunicar a controladora com o SO. Então, tem que instalar o device driver. E é claro que vários drivers já vêm instalados, ou já embarcados, vamos chamar assim, no SO, né, ou já instalados, e o que facilita bastante. Né? Mas, em geral, a gente vai entender como fundamento de que o device driver tem que ser instalado após o SO estar instalado, né? E lembrando que, na realidade, quando nos primórdios aí dos SOs, né, não é nem tanto primórdios, mas na época, principalmente do Unix, quando o Unix foi lançado, criado, né, desenvolvido, essa questão dos drivers, ela era muito mais um trabalho de um administrador de um sistema operacional do que de um usuário final, né? Porque nessa época, como os sistemas eram centralizados, então tinha uma máquina que eu tinha um sistema com multi-usuários, mas que os usuários se conectavam por meio de uma rede com terminais, então tinha um SO centralizado, né? Ou numa máquina centralizada, vamos chamar assim. Então, a instalação de drivers era feita pelo administrador do sistema operacional e, eventualmente, até compilando, né? Compilando o kernel. O pessoal que trabalha com Linux aí, que faz isso, já sabe o que eu estou falando. Então, você pode compilar, recompilar o kernel do SO, né? Já adicionando ao próprio sistema operacional, vamos chamar assim, né? O driver. Só que isso hoje já é incomum, né? O mais comum realmente é você instalar o driver, porque o SO é usado por pessoas comuns, né? Usuários comuns. Então, sim, seria impraticável. Não para nós, né, pessoal? Vou combinar. Claro. Ouvindo essa aula aqui, eu vendo, e todo mundo não, mas vamos lá. Aqueles que estudam, têm ciência da computação, engenharia de computação, para nós é moleza, né? Vamos entender isso aí, né? Vamos colocar aí os pingos nos is aí, né? Quer dizer, compilar o kernel e tal, isso é algo que a gente consegue fazer porque a gente, de alguma maneira, está mais afeito ao assunto e tal. Mas o usuário final, não, ele não tem que fazer. Então, o driver, ele é instalado depois. Beleza. O que é User Level I/O Software? Nessa camada aqui, é o software. Bom, tudo aqui é software, enfim. Cuidado, tudo não, né? Mas, assim, o tratamento de interrupção aqui por software, tem uma parte software subindo, né? User Level quer dizer o seguinte, é no nível do usuário, é aquela discussão, tá? Vocês devem se lembrar daquela discussão do espaço usuário, do espaço kernel. Então, eu também quero discutir isso aí um pouquinho. Um processo, né, executando, ele executa no espaço do usuário, né, e faz chamadas ao sistema que são essas system calls que são executadas no modo kernel, né? Sim. Ou até kernel level, como se quiser, não vai fazer diferença. Então, eu também quero fazer uma discussão sobre isso aí, até onde um invade o outro, invade não é a palavra, vamos corrigir, onde um interage com o outro. User level com kernel level, no tocante I/O. Certinho? Tá. Então, essa é a geral dessas camadas aí. Eu quero entrar aqui, agora, com um pouquinho mais de detalhe, em cada uma dessas camadas, para a gente ir conversando aqui e desbravando aí, por que eu estou preocupado com esses níveis aí dessas camadas aí de software, tá bom? Cadê você? Aqui, ó, primeiro ponto, Interrupt Handlers, assim, muito foi dito aqui, a gente falou bastante, né? Mas ainda há um ponto aqui que eu quero tocar, que eu acho que é o fundamental, na verdade, é o essencial, né, quando se fala de software. Porque a interrupção, ela é feita por hardware, a gente já falou um pouco disso, né, tem um device que vai interromper a CPU por meio de uma controladora de interrupção, certo? Que é aquele elemento que eu acabei de tirar a figura, mas vocês lembram dela, que fica entre a CPU e a controladora, certo?
que administra no nível ali do hardware as interrupções. O ponto aqui que eu quero tocar é o seguinte: qual a influência que os tratadores de interrupção, e essa seria uma boa pergunta para a gente debater, os tilt handlers aqui influenciam no device driver. Né? Até que ponto? Porque o device driver, ele é software. A gente já falei sobre isso. Só que o driver, ele tem algumas funções, né, que é fazer com que a interação aconteça lá na controladora, né? Aqui, ó. Vou usar aqui, essa figura aqui, ó. Né? Então tá aqui, ó, o driver, printer driver, camcorder driver, que é uma câmera, né, nesse exemplo, né? Um CD-ROM aqui driver. Que, aliás, tá até em desuso CD-ROM, né? Pois é. Coisa, né? É muito rápido, né? Então, CD-ROM, eu acho que diria que até um DVD. Né? Mas olha, esse CD-ROM driver aqui. Então, o driver, ele fala com os controladores, tá bom. Agora, o que acontece com o driver se ele tem que conversar com a controladora e a controladora quer interromper, falando de interrupção, ele quer interromper a CPU, né? Um ponto que eu quero lembrar aqui é isso aqui, ó, tá em amarelo aqui, ó. Que o driver, ele fica bloqueado. Então, vou falar de bloqueio e desbloqueio. Olha só, device driver. Ele quer falar com a controladora. Tá? Ele tem que fazer isso. Quando ele vai falar com a controladora, ou seja, por exemplo, fazer uma leitura, certo? De um bloco, então o driver ele entende bloco. A controladora entende bits. Vou colocar nesse nível, tá certo? Então, o driver tem que fazer esse mapeamento aí. Bloco, estou falando de disco, tá? Sim. Só para dar um exemplo. Bloco de disco, que tem que falar com a controladora que entende bits. Beleza. O driver, quando ele está fazendo isso, comunicando com a controladora, ele eventualmente tem que ficar bloqueado, esperando que a controladora trabalhe, gere os dados ali, ou leia dados do disco, vamos continuar no exemplo do disco, leia os dados do disco, e aí entregue para o driver, o software. Tem uma... ele precisa ficar bloqueado ou não. E quando a interrupção ela entra no meio do caminho, ou seja, quando o dispositivo interrompe a CPU, né, e ela interrompe a CPU porque terminou um trabalho, os tratadores de interrupção podem influenciar nessa, digamos assim, nessa execução dos drivers, né, na interrupção do driver, ou no bloqueio do driver e desbloqueio do driver, certo? É muito mais nesse sentido que eu quero listar aqui, e algumas das questões relacionadas a software que tem, e ajuda até a revisar um pouco o assunto, tá? Relacionado à interrupção. O que acontece quando eu tenho uma interrupção ocorre? Então, alguns passos, eu até não marquei eles aqui não, porque eu acho que eu teria que marcar tudo. Certo, tá vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, então a gente não tem sentido ficar marcando tudo, né? Mas assim, o que acontece quando os passos que ocorrem, né, quando uma interrupção acontece? E são os passos que precisam ser realizados por quem, hein? Pelo sistema operacional, certo? Okay. Eu estou falando de passos que um sistema operacional deveria realizar. Essa parte amarela aqui, ó. Uma outline aqui, ó. Outline, ou seja, uma visão, assim, né? Do trabalho ou de uma série de passos que devem ser realizadas no software, que é isso que eu estou interessado agora. Depois que uma interrupção de hardware é completada. Certo? Então, todos os passos que ocorrem quando a interrupção rola. Então, vamos ver um por um aqui, vamos conversar um pouquinho, aí a gente vai lembrando alguns pontos que a gente já conhece desse ó. Certo? Aqui é um testezinho legal. Rapidão, eu pensava que isso aí não era o SO que tá fazendo isso aí, é o SO que também tudo isso aí? Sim. Por causa daquelas camadas lá, o SO tá na camada específica. Então vai valer a pena essa conversa, porque aqui, ó, esses passos, aqui, ó, pegando a frase aqui do próprio autor do texto, do nosso estudo dirigido aqui, né?
Aqui, ó, software. Porque aí tem opção, Daniel, vamos dar uma pensadinha rápida. Aí tem opção, ela é um evento que ela é feita por hardware mesmo, tá? Tudo bem, mas e o resto? Como essa acontece? Lembra daquela história? Eu já apaguei meu quadro. Aliás, é uma brincadeira aqui, vou falar uma brincadeira com vocês aqui. Não é nem brincadeira, mas você sabe que hoje, preparando a aula de hoje, eu apaguei o quadro, né? Eu sei se vocês vão lembrar, vocês têm uma memória boa, melhor que eu. Eu escrevi 30. O que era o 30 que estava aqui no cartão? Vocês lembram? 30? Não vai lembrar, não, né? Eu escrevi 30. Não, eu até brinquei com as minhas filhas ali. É milissegundos, é verdade. Uma na sala, na aula. Incrível, cara. 30? Isso aqui não é milissegundo, né? Vamos combinar. Eu tô lembrando isso agora. Então, eu peço aí, vocês, pelo amor de Deus, né? Que 30 é esse? É 30 milissegundos, é assim, né? De repente, assim funciona bem. Né? Eu escrevi aqui 30, assim, 30, eu acho que é assim, ó, se eu não me engano. Se eu pegar o vídeo anterior, vocês vão ver. Não tem nada disso, gente. Eu quis dizer milissegundo. De repente, a gente pode até representar dessa forma, né? Enfim, tá? Fecha parênteses. Então, na aula passada, eu escrevi aqui um monte e tal. A interrupção, ela acontece por hardware, beleza. Mas vocês lembram de eu falar? É claro que vocês vão lembrar. O que acontece quando a interrupção rola lá, a CPU interrompida? E aí? Eu tenho que parar pra fazer. Não tá no quadro mais. Eu faço isso até lá no presencial. É curioso isso. A ponto do quadro vazio. Você lembra que eu anotei aqui no quadro? Ó, a interrupção fala assim, né, com o controlador de interrupção não fala com a CPU? Claro que fala. Sim. Tá, mas e aí? Aí a CPU é interrompida, e aí? O que mais vai acontecer? Ué, tem todo aquele processo que a gente viu lá que a CPU faz lá. Bloquear o processo então, o software, o sistema operacional vai fazer. É o trabalho dele. Vamos ver aqui, ó. Vai ser divertido, então. Olha aqui. Vamos ver aqui. Número 1, salvar registradores. Save any registers. Salvar registradores, incluindo PSW. Colocar isso na minha prova. O que é PSW? É uma brincadeira. Ninguém vai fazer prova aqui. Ó, o que é PSW? PSW é o contador de programa, vai? Tá? Tem outros detalhes aí. Um contador de programa. Salvar registradores that have not already been saved by the interrupt hardware. O que acontece aqui? Eu tenho que salvar. Se a CPU for interrompida, o que acontece? Ela tem que... Pode falar. Ela tem que parar o que ela tá fazendo, salvar, para depois continuar, quando ela resolver esse problema ainda. É isso que eu tô querendo frisar aqui. Agora eu vou voltar, vai ficar mais legal. Quando eu falo essa camada de software para lidar com I/O, e eu estou na perspectiva do software, quando eu falo interrupt handlers, o que é handlers? É o controlador? Handlers é um termo, a gente usa muito em computação, handlers, né? Vocês navegarem em outras áreas, inclusive na programação, você fala handler, mouse handler, tratador do mouse, event handler, tratador de eventos. É um tratador, assim, é um elemento da arquitetura aí, né, que vai receber dados e vai fazer um tratamento qualquer para dar uma sequência, né, handler. É um manuseador, se fosse traduzir aí um pouco mais ao pé da letra, né? Mas a gente traduz como tratador, ou... O que eu acabei de falar, gente? Manuseador. É estranho, né? Não vai dar. Manipulador. Quer dizer, eu vou manipular as informações para gerar alguma outra, né? Então, esse handler... Nós estamos falando de software. Eu tenho que salvar os registradores, incluindo o contador de programa, porque se a CPU está lá rodando alguma coisa, ela é interrompida, ela vai ter que, o SO vai ter que entrar em ação
né, e salvar registradores para depois eu restaurar o contexto. Olha o passo 2. Setup a context for the interrupt service procedure. Setup, tudo bem, né? Uhum. Definir, configurar, etc. Um contexto para o procedimento de interrupt service. Esse interrupt service procedure, nós falamos na aula anterior, no exemplo lá da printer, que é uma rotina que é executada quando a interrupção ocorre. Então, se a printer terminou o trabalho dela e interrompeu, né, a CPU, uma rotina vai ser executada para tratar aquela interrupção. E a rotina pode ser o seguinte: enviar mais dados para a CPU. Não, enviar mais dados para a printer, para ela imprimir, né? Então, antes que eu execute esse procedimento que é software, antes que eu execute esse procedimento aqui, eu tenho que estabelecer o contexto desse procedimento. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que configurar a TLB, MMU, isso aqui é familiar para vocês. Uhum. Eu nem me arrisco a entrar nesse assunto outra vez. Ó, a TLB, que é aquela tabela lá, você lembra dela? Sim, um pouco só. O professor não resiste, né? Mas eu vou resistir. A TLB, que tem a ver lá com aquela tabelinha lá, que dá mais desempenho para as faltas de páginas, né? Para a memória virtual. A MMU, que é aquele tradutor de endereço. O fato é o seguinte: o 2, ele está resumindo assim, ó, para executar o procedimento de interrupção, eu tenho que fazer um preparo, eu tenho que preparar o ambiente para começar a executar. Né? Claro. E se esse procedimento aqui for um procedimento que foi interrompido também, eu também tenho que recuperar o contexto dele, configurar um novo contexto para ele. Isso funciona para qualquer... eu vou falar. Funciona para qualquer processo que seja interrompido, né? Uhum. Entende? Assim, o que é interrompido agora, que eu quero dizer? É que ele tem que sair da CPU. Sim. Então, quando ele volta, eu tenho que fazer um setup. É o número 2. Aí eu faço o setup para o procedimento da interrupção, para ela funcionar. 3. Setup stack. O que é o stack? Stack é memória, é uma área de memória. Então, eu tenho que preparar uma área de memória onde está o procedimento para executar ele. Entenda isso também como preparação, tá? Junto com 2. 4. ACK. Depois, se não tem nenhum controlador de interrupção centralizado, re-enable interrupts. Então, vamos considerar que tem interruptor ou interruptora. Vamos considerar que exista um controlador centralizado. A gente falou isso na aula passada. Então, ACK de Interrupt Controller. Vocês lembram o que é isso, ACK? Não devia ter apagado a minha figura, não, né? Agora eu estou arrependido. Toda hora olhando. Isso é curioso isso. Mas aqui na CPU, aqui tinha uma... É o ACK, eu lembro da ACK. Não, mas rapidaço. Aqui, ó, CPU tem que fazer um ACK para interrupção. Interrupt, né? ACK. Não é isso? Uhum. É isso aí, ó. 4. Tem que fazer um ACK para o controlador de interrupção. Ou seja, eu terminei. Terminei não, eu atendi ao controlador, né? Recebi, eu atendi ao pedido da controladora. Ficou engraçado isso, né? Aí o 5. Aí eu vou copiar os registradores from where they were saved, possibly some stack of to the process table. O que é isso? Copiar os registradores de onde eles foram salvos. Sim. O que eu estou fazendo aqui? Antes, eu ainda não rodei o procedimento você vê que até agora eu não rodei ainda o procedimento de interrupção, do serviço de interrupção. Ainda não rodei, eu estou me preparando ainda. Então, antes de eu rodar, ainda vou fazer isso aqui, ó. Vou copiar os registradores de onde eles foram salvos. Quer dizer, às vezes esse procedimento aí, que eu quero rodar, precisa de alguns dados que estão em registradores. Vou ter que copiar. Eu ainda estou restaurando o contexto. Okay. Para rodar aquele procedimento da printer, eu vou voltar aqui, vou correr um risco aqui. Aqui, ó, aqui ele da aula passada. Para eu rodar esse procedimento da printer,
Tá vendo? Tem um count, não tem um contador? Tem um contador, tem. Isso aqui é tudo armazenado em registradores. Então eu tenho que recuperar esse contexto para rodar de novo essa, esse trecho aí de código, que é o nosso Interrupt Service Procedure for the Printer. Né? Por quê? Porque toda vez que eu rodo esse trecho de código e tem contador, tem esse I, tem, quer dizer, são elementos de um código que tem que ser armazenados e recuperados toda vez. A cada vez que tem uma interrupção, eu tenho que rodar esse código aí. Aí tem outra interrupção, eu tenho que rodar esse código de novo. Por quê? Para eu enviar os dados para a printer. Isso é software. Então, esse é o elemento software da conversa do tratador de interrupção. Próxima vez que eu der essa aula, eu vou mudar a forma de apresentar essa aula. Porque aqui tem a ver com aquilo lá, né? É completamente ligado. Ligado, mas eu acho que nós estamos entendendo. Acho que com um pouquinho de esforço aí dá para linkar as coisas, né? É o que eu estou fazendo agora. Então, aí sim eu vou rodar, pessoal, o procedimento da interrupção. Aí eu vou rodar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai extrair informações dos registradores da controladora, né? Então, ele vai extrair essas informações para rodar o procedimento. Que informações? Informações que no caso da printer, ela tem para eu rodar aquele procedimento de interrupção. Beleza. Sim. Deixa eu ver se o set já é... O que é o set? Choose which process to run next. Aí, ó. Aí, cara, a impressora interrompeu, a CPU foi interrompida, aí eu guardei o contexto de quem estava rodando, é o número 1, certo? Preparei o terreno para rodar todo o procedimento, 2, 3, 4, 5 e 6, aí roda o procedimento da impressora, que ela interrompeu, a impressora tem que imprimir mais coisas, tá? Supõe. Aí vem o 7. Como a interrupção terminou, aquele procedimento da interrupção terminou, o serviço de interrupção, é assim que a gente chama, terminou, então, cara, eu tenho que... A CPU tá liberada agora de novo, não tá? Tá. Ela foi interrompida, aí ela tem que estar liberada de novo. Beleza. Aí eu vou ter que escolher o próximo. Isso aqui a gente sabe bem lá do escalonador de processo. Choose which process to run next. Né? Então, mas no caso, ele não vai escolher sempre o que ele tinha salvado, o contexto? O processo que ele salvou o contexto lá no número 1? Não. Opa, aí você está voltando lá no escalonador de processo. Mas tranquilo. Não, eu salvei, número 1, eu salvei os dados de quem estava rodando. Então, beleza. Vai continuar com isso aí, não? Aí, não. Ok, então. Não, Daniel, porque aí... deixa eu melhorar a resposta. Não necessariamente. Porque é o seguinte, se o cara estava rodando, saiu do CPU, para onde que foi? Ele foi pro depende do algoritmo agora, né? Aí você tem um algoritmo de escalonamento de processo, né? Mas ele saiu da CPU, ele entra no bolo de competição com outros processos, concorda? Ele vai competir com os outros processos todos, cara. E aí não dá para saber se esse que saiu vai voltar. Não dá. Ok. Você pode até supor que sim, ok, mas tem outros lá competindo, então pode ser que entre outro. Esse set está aqui por isso, choose which process to run next. Eu não sei qual, ele vai escolher. Aí entra o escalonador. Se a interrupção causou algum processo... Aqui, ó. Aí tem um detalhe aqui que o autor coloca, né? Se a interrupção has caused some high priority process that was blocked to become ready, maybe choose it to run now. Quer dizer, ele está falando o seguinte, se a interrupção ela fez com que um processo de prioridade alta fosse bloqueado, aí pode ser que seja escolhido para rodar agora. Pode ser. Sim. Maybe choose them. Né? Então, também não está falando que vai ser. Claro que não dá para saber. Até para evitar um problema da prioridade invertida. Claro que vocês não vão lembrar o detalhe agora sobre isso, mas a gente falou bastante lá atrás sobre inversão de prioridade, né? Ou problema de inversão de prioridade. Tá bom.
Aí o 8. Escolheu o processo para voltar. Aí o 8. Aí eu faço um setup da MMU, contexto da MMU para o processo, to run next. Então, aquele processo escolhido, eu vou ter que fazer um setup, concorda? Sim. Ele até escreveu pouca coisa aqui, porque eu teria que recuperar o contexto do processo que saiu, né? Não necessariamente daquele que saiu agora, mas enfim. Seria mais fácil se fosse o que saiu agora, que já tá salvo lá, certinho. Gabriel, desculpa, Daniel, não é isso não, cara. Não é, eu recupero o contexto, qualquer processo que volte para a CPU, eu tenho que recuperar o contexto dele. Não, então, mais fácil, não sei, porque todos que estão no pronto, também, o Gabriel fez um comentário. Seria tipo o work setting do processo? Sim, mas aí você está lembrando de quê do working set? Está lembrando do algoritmo de memória? É outra história. Então, isso aí. Você está lembrando do work setting, que é um algoritmo de falta de página, para evitar a falta de página e tal. Né? Eu não consigo dizer se é mais fácil o que acabou de sair. Com o comentário do Gabriel, ele me ajuda a pensar no assunto memória. Né? Porque se ele estava rodando, então o workset é mais fácil no sentido assim, as páginas já estão lá, né, Gabriel? Acho que é isso que você quis dizer. Lembrando do working set. Né? As páginas já estão lá, então não vou ter falta de página. Mas pensando no escalonador de processos, não, é difícil saber o que é o mais fácil. Ok. Tá certo? Onde que eu estava? O 8, né? O setup do... O que é o MMU acontece? O MMU é aquele carinha, né? Aquela hardware, né? Que faz aquela tradução de endereço. Então, eu tenho que recuperar tudo isso. A tabela de TLB daquele processo, os endereços virtuais daquele processo, a tabela de páginas, né? Daquele processo, que ficam armazenados no Process Control Block, né? Ou da tabela de processo. Algumas, aqui está isso, algumas configurações do TLB também podem ser necessárias. Aí eu vou carregar, aqui que é o 9, carrega os registradores do... Como é que é? Carrega os registradores do novo processo, né? Ó, do novo. Alguém voltou lá para a CPU, né? Incluindo o PSW, que envolve o contador de programa dele. Para retomar do ponto que parou, né? E start running the new process. Então, você está vendo? Uma interrupção, mesmo que você entenda assim, interrupção é um negócio de hardware. Não, peraí, cara. Onde o SO entra? Né? E isso na perspectiva do I.O., né? Porque a interrupção ocorre porque nós estamos falando de I.O. Em outros gerenciadores, eu não envolvi interrupção na nossa discussão, né? No processo, na memória e tal. Mas você viu como o I.O., ele cria todo o movimento dentro do sistema? Né? Então, isso dos dispositivos de entrada e saída, seus controladores, movimentam todo o sistema. Então, uma interrupção causa esses 10 passos aí. Né? Seria legal, né? Uma apresentação detalhada de cada item desse, né? Olha, aguarde. Meu Deus. Me preocupa antes, não. Faz mal para a saúde. Né? E ele ainda completa aqui, né, com alguns detalhes que a gente conhece. Olha aqui, ó. Ele está falando da MMU que tem que ser armazenada, aquela história do bit R e bit M, está só levantando alguns aspectos que a gente discutiu detalhadamente lá no gerenciamento de memória. Né? Então, ele ainda fala sobre TLB um pouquinho, a cache da CPU e tal. Né? Legal, gente? Então, olha, retomando aqui, para ter contexto, ó, o hardware está aqui embaixo, e a nossa perspectiva de I.O., lembre-se, a interrupção, ela envolve o sistema operacional fortemente. Ele tem que fazer uma série de atividades, de funções, para que a interrupção, ela
ela aconteça. Mas eu estou fazendo uma autoanálise agora. De alguma maneira, nas aulas anteriores, a gente acabou falando sobre isso, né? Quer dizer, quando eu falei na aula passada, ao quadro, que o programa do usuário estava aqui, ó, lembra? Que o programa do usuário estava desenho azul aqui. Desenho azul aqui, eu me lembro até a cor. Aqui, ó, que eu desenhei aqui. Eu falei, de alguma maneira a gente falou disso. Ó, o programa tinha que sair da CPU para a interrupção rodar, né? Aqui só estou detalhando um pouquinho mais e colocando assim numa perspectiva de camadas. Você vê que a gente está numa camada baixa, muito perto do hardware, né? Uhum. Muito perto. Tá, e depois da interrupção, o que vem? Em termos de camadas, eu estou abstraindo cada vez mais agora. Né? Então, o próximo nível de abstração, drivers. E o que é importante saber sobre isso? Né? Importante saber sobre isso é... Oh, meu Deus. O que é importante saber sobre isso? Já falei um pouco, que é o fato de eu ter, para cada dispositivo, um software, mas olha essa figura, como ela é complementar ao que eu disse. O que está novo aí nessa figura, em relação ao que eu já falei? Vamos lá. O processo do usuário está lá, rodando. O processo do usuário roda em qual espaço? Do usuário. Claro, no espaço do usuário, maravilha. O programinha em C que você faz lá, vai. Dá para exemplificar aí com uma coisa bem prática. Aí esse programa em C faz as chamadas de sistema, system calls. E quem que vai atender isso? O espaço do kernel. E no espaço do kernel estão os drivers. Então, quando você instala um driver, ou quando esse driver, quando o driver é compilado com o STO, então ele fica aqui, ó. Esse retângulo aqui. O que é REST of the Operating System? Né? Isso é uma coisa aí desse autor aí, né? Mas ele está tentando ser didático, assim. Por quê? Porque você tem o sistema operacional, ele roda, né, no espaço kernel, né? Todas as suas funções, seus algoritmos, sua alocação de memória, quer dizer, uma série de funções, nós discutimos tanto, né? Ele roda no espaço kernel, por meio da system calls. Quando ele fala rest of the operating system, ele quer dizer o seguinte: uma parte do SO que está comunicando com os drivers, né? É como se fosse uma ponta final dele. Okay. Você consegue perceber isso? Qual que é a analogia? A analogia eu não digo, mas a tentativa de ser didático aqui, ele está dizendo o seguinte: tem um pedaço do sistema operacional que tem que falar com drivers, conversar com os drivers, né? Então, quando você instala um driver, a instalação desse driver, ele tem que seguir, aí eu vou passar aqui, ó, nessa figura, para me ajudar. Quando você instala um driver, ele tem que ser, assim, ele tem que ser semelhante nessa figura à figura B. Certo? Tá do lado direito de vocês aí, né? Então, se você tem um driver do SATA, que é um driver de disco, ou de um SCSI, que também é driver de disco, ou um driver USB, por exemplo, um HD externo, ou um pendrive, sei lá. Então, você tem um driver aqui, olha como é que tem que ser a interface do driver, né? A interface do driver, ela tem que ser feita para aquele SO. Sim. Né? E para entender o que eu estou dizendo, eu estou até falando de uma coisa que vem para frente aí do curso, mas eu acho que agora é o ponto também, né? Acho que talvez o melhor ponto é o seguinte: quando eu estou falando do driver, é você fazer um driver, criar um driver para aquele sistema operacional, né? Então, o Gabriel
é um desenvolvedor de drivers. Certo, Gabriel? Ele escreve drivers, né? Então, quando ele for escrever os drivers, quando ele for escrever um driver, esse driver tem que ser para aquele SO. Nós estamos carecas de saber disso, né? Sim, mas essa figura diz isso. É para aquele SO. A figura A, ela está dizendo, é como se fosse o contrário, ou diferente, pelo menos. É como se estivesse falando assim. É como se eu fizesse o sistema operacional para aquele driver, o que não faz sentido, né? Nenhum. Então, essa figura aqui, ela é muito emblemática no sentido de deixar claro que a interface, e quando eu falo interface, entendam interface naquele conceito de programação, tá? De programação de computadores. É uma interface, ela pode ser uma interface física, mas não é isso que eu estou dizendo, é uma interface de software, porque tudo aqui é software, né? Então, se o sistema operacional faz uma system call, uma chamada, para ler do disco, tem uma interface. O driver, que está abaixo, né, um pouquinho abaixo, tem que saber interpretar aquela chamada, com as mesmas características, com os mesmos parâmetros, né, com o mesmo protótipo, né? Sabe quando você programa em C e que você define protótipos? Isso agora eu estou indo longe demais, mas quando você programa em C, você define protótipos. São cabeçalho da função. Acho que agora vocês vão entender. Sim. Então, você define os cabeçalhos de funções e define, inclusive, um arquivo tipo header, .h, onde você define os cabeçalhos. Uhum. Ou mesmo quando você fala de programação orientada a objetos. Eu estou dando uma viajada aqui, mas eu acho que ajuda algumas pessoas a entender o que eu quero dizer. Quando você programa orientado a interfaces, você está definindo interfaces, ou seja, cabeçalhos de funções, com o nome da função, identificador da função e parâmetro, e tipos dos parâmetros, né? Ou mesmo quando você programa orientado a objetos e define uma classe, onde você define ali, portanto, os métodos, né? E aí você tem o identificador do método e os tipos dos parâmetros, né? Quando eu falo interface, é nesse sentido aqui, né? Então, o SO, quando ele fizer uma chamada para gravar no disco, o system call para gravar no disco, o driver tem que entender essa chamada. Sim. Ele tem que entender com os parâmetros sendo passados, inclusive com o identificador também daquela chamada. É isso que nós estamos querendo dizer assim, aqui, né? E aí, subindo lá para a figura de novo, ó, aquela aqui, ó, esse rest of the operating system inclui aquela interface, né, e tudo que é necessário para falar, comunicar com os drivers, né? Driver da impressora, driver da câmera e o driver do CD-ROM, né? Sim. E nesse aspecto aqui tem uma série de discussões, e aí eu vou começar aqui aqui, ó, device drivers, né? Então, olha, tá em negrito aqui bem claro, né? O device driver. O que acontece? Ele é um código, lógico, né? É um programa, e eu tenho classes de drivers. E aí tem uma discussão aqui bem, bem interessante, eu até não marquei não, mas na leitura de vocês, ele discute um pouquinho aqui, ele colocou um parágrafo para falar do USB. E é interessante, assim, você pensar no USB. Essa interface física, né? O conector USB é usado para muita coisa, né? Sim, né? Universal, né? Não é? Mas muita coisa, assim, não só para computadores propriamente, né? Você pode usar uma interface física USB até para dar uma carga. Olha o seu celular, você dá uma carga no celular usando uma interface USB. Sim. Né? Energia, né? E aí ele coloca isso como um exemplo de como você consegue criar drivers, né, independentes do hardware, né? E isso é bacana, né? Gabriel, você está perguntando, no caso da imagem B,
Cada dispositivo SATA estaria usando o mesmo driver, né? Deixa eu tirar esse áudio aqui, pessoal. Tá um áudio rodando aqui, eu conto paralelo. Peraí, só um pouquinho. Ah, eu tenho que mandar pro... Pronto. Já, professor? Daqui a pouco eu vou começar outra reunião. Então, Então, olha só. Eu vou só responder essa pergunta, Gabriel. Aí eu vou, como combinado, a gente vai continuar na próxima aula, tá bom? Tá? No caso da imagem B, cada dispositivo SATA estaria usando o mesmo driver? Ah, eu sei qual é a imagem B. Essa aqui, ó. Essa, né? Vamos lá. No caso, cada dispositivo SATA estaria usando o mesmo driver? Sim, cada dispositivo SATA estaria usando o mesmo driver. Porque o driver, você instala o driver para o driver de disco SATA. Então, você tem um disk driver para, por exemplo, discos diferentes. Eu consigo falar com mais precisão sobre a SCSI, porque a SCSI, que é essa aqui, ó, e eu acho que vai responder também para a SATA, você tem um barramento SCSI, né? E aí você tem o driver, software, que consegue fazer com que o STO se comunique, né, dentro do que a gente está falando, por meio de system calls e tudo mais, com os discos SCSI plugados naquele barramento SCSI. Certo? Então, na realidade, o driver, o software é um só, né? Você instala ele para os discos que você tem no seu sistema. Certo? Pessoal, eu vou terminar agora, como a gente combinou, tá bom? Aí eu retorno na próxima, tá? Veja que aí vai um comentário que ainda tem 2 minutos aí. Vai um comentário, né? Você vê, elaborar um assunto leva um pouco de tempo, né? Mas agora serve até de experiência mesmo. A gente leva um pouco de tempo, a gente gasta um pouquinho mais para fechar um assunto com mais precisão, né? Senti isso agora. Rapaz, a gente vai aprendendo. Viu, vocês, professor, meu cara, aprende todo dia. Vocês não acreditam, cara. Todos os dias. Todo dia a gente tem um pouquinho aí de aprendizado, porque a gente trabalha com vocês, viu, cara? Isso é muito bom. Aguardo vocês na próxima? Posso? Beleza. Tá bom, gente. Obrigado. Como sempre, eu mando a agenda, tá? Abração. Abraço para vocês. Tá. Boa reunião aí, professor. Abraço, gente. Obrigado. Obrigado pela compreensão aí. Tchau, abraço. Tchau.